Fala, gurizada, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nivelamento algébrico e aritmético, beleza? Primeiro conceito que eu quero apresentar aqui para vocês é o conceito de simétrico e inverso. O que significa simétrico? Galera, simétrico significa oposto, tá? Eu quero que tu te lembre de oposto. E o oposto na matemática simplesmente é a mesma coisa que trocar o sinal, tá? Trocar o sinal daquele teu número que tu tiver, beleza? Então, sempre que aparecer alguma coisa relacionada ao simétrico de um número, eu quero que tu te ligue que é simplesmente tu trocar o sinal, beleza? E se aparecer para vocês a palavra inverso, o que significa inverso? Inverso a gente tem como sinônimo recíproco. Beleza? Recíproco. E o que significa a palavra inverter, ou inverso e recíproco? Eu quero que tu pense na ideia de inverter, só que inverter quem? Eu quero que tu inverta sempre o teu numerador com o teu denominador. Nada melhor do que a gente pegar aqui uns exemplos. Pegando para vocês aqui o número 6 e o número menos 2/3, beleza? Quem seria o simétrico ao número 6? O simétrico ao número 6 seria o número menos 6. Lembra? O simétrico é sempre trocar o sinal. E o inverso do número 6 seria simplesmente um sexto. Beleza? Agora pegando para vocês aqui, menos 2/3. Menos 2/3. O que seria o simétrico de menos 2/3? O simétrico de menos 2/3 seria o próprio 2/3. Nesse caso eu troquei o sinal dele. E o inverso? O inverso de menos 2/3 vai ser menos 3/2, trocando, né, de posição numerador com o teu denominador, beleza? Aqui pra gente pegar, né, falando em números naturais em específico, tá? Colocando para vocês o que seriam os números pares. Galera, números pares são sempre aqueles números que eu posso representar na forma de 2n. O que seria 2n? Eu sempre consigo escrever ele como um múltiplo de 2, um produto entre 2 vezes o número. Vamos pegando alguns números pares aqui para vocês, tá? Alguns exemplos, eu teria o 0, depois eu teria o número 2, depois eu teria o número 4 e assim sucessivamente o número 6, pulando de 2 em 2, eu chego em todos os meus números pares, beleza? E agora para pensar em números ímpares, o que são números ímpares? Galera, números ímpares são aqueles números que não são pares, beleza? É bem simples. Então, se tu sabe representar um número par, que é da forma 2n, para ser um número ímpar tem que ser um antecessor e, consequentemente, um sucessor ao número par. Então, 2n mais ou menos 1, beleza? E aqui pegando para vocês alguns exemplos de alguns números ímpares, trabalhando somente nos números naturais aqui com vocês, eu teria o 1, aí o 3, aí depois o número 5, aí o número 7, assim sucessivamente, também pulando de 2 em 2, beleza? Pensando nas precedências dos nossos operadores, e aqui toda vez que eu falo em precedência dos nossos operadores, vocês já vê, meu Deus, o que é essa flecha? Calma, eu já explico esse sentido dessa flecha. Eu gosto que vocês pensem sempre na ordem que vocês aprenderam as operações básicas da matemática, adição, subtração, multiplicação, divisão, e por final potência e radiciação. Galera, a primeira operação que tu aprendeu ao longo do teu ensino, da tua educação básica, foram exatamente a adição ou a tua subtração, a tua diferença, beleza? Então aqui eu tenho no primeiro momento a adição ou a diferença. Tá? Depois a gente aprende a multiplicação e a divisão, beleza? E por final, né, ao longo dos nossos anos, a gente aprende a fazer potenciação e ainda a gente aprende a raiz, né, a raiz enésima de qualquer número, beleza? O que é a flecha de baixo para cima? Eu quero que tu te ligue que se tu tiver uma expressão numérica, tu sempre deve começar ou pela potência ou pela raiz. Depois tu vai para multiplicação ou pela divisão e por final a adição ou a diferença entre dois números, beleza? Dentro desses operadores ainda existem, né, outros caras que podem aparecer, tá? Que podem colocar essa precedência antes, tá? Que são quem? É o teu parênteses, tá?
se tu tiver primeiro, tu vai começar com parênteses, depois tu vai para o colchetes e por final a gente resolve as nossas famosas chaves aqui, beleza? Então não te esquece, aqui os nossos operadores, né, as nossas operações e aqui os nossos precedentes envolvendo parênteses, colchetes e chaves de baixo para cima, lembrando. Eu queria comentar com vocês no Teorema Fundamental da Divisão. Isso aqui é mega importante porque pode aparecer para vocês, principalmente algo voltando ao resto na tua prova do Enem, beleza? E aqui eu quero que tu te ligue muito nesses caras aí. Vamos lembrar um pouco na divisão do método do L. Por exemplo, eu tenho 231 dividido por 4. Qual é o processo que eu devo fazer quando eu faço essa divisão? Galera, vocês pensem assim, 2, quantas vezes o 2 cabe dentro do 4? Nenhuma. Então, por isso que a gente faz o famoso pega e casa os dois números, porque 2 dividido por 4 não cabe nenhuma, então dá o 0. E aí, no momento, o 2 poderia cair, e aí eu teria 0 vezes 4 dá 0, e assim sucessivamente. Mas não vamos entrar nesses detalhes aí. Agora, o momento é pensar assim, quantas vezes o 23 cabe dentro do 4? O 23 cabe exatamente 5 vezes, pois 5 vezes 4 me resulta em 20. Né? E aí eu teria então que trazer de sinal trocado esse 20. 23 menos 20 vai me resultar em 3. E agora aquele 1 ele desce, né? Ele desce, nesse caso ficando 31. E agora eu pergunto para esse 31, quantas vezes o 31 cabe dentro do 4? E aí vocês diriam 7, porque 7 vezes 4 me corresponde em 28 e vem de sinal trocado. E 31 menos 28 me corresponde em 3, beleza? O que eu quero que tu assimile aqui comigo, beleza? Galera, eu quero que tu te lembre de algumas do Teorema Fundamental da Divisão das nomenclaturas. Esse 231 é o que a gente chama, nesse caso, de dividendo, beleza? Importante esse cara aí, dividendo, tá? O nosso 4, ele é o nosso chamado divisor, porque é ele que está dividindo o nosso dividendo. A nossa resposta dessa divisão é o que a gente chama de quociente, beleza? E ainda pode, trabalhando dentro do conjunto dos números inteiros ou naturais, tanto faz aqui, pode aparecer para vocês o que a gente chama dessa divisão não ser exata. E aí eu vou ter um resto da divisão. E dentro desse teorema fundamental da divisão, eu quero que tu te lembre de algo muito importante, principalmente para a tua prova do Enem. Falando em quem? Falando nesse teorema. Eu quero que tu te lembre que a gente pode escrever esse dividendo, vamos dar nomes a eles. Um D maiúsculo, tá? O divisor vamos chamar de D minúsculo, e o quociente vamos chamar de Q, e o resto vamos chamar de R, beleza? Eu consigo representar esse número, esse dividendo, a partir de quem? Basta eu pegar o meu quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto, tá? Não te esquece, esse teorema fundamental da tua divisão é extremamente importante para a tua prova do Enem. O Enem gosta desse cara aí, pode aparecer para vocês simplesmente pensando no resto desse cara, beleza? Para a gente terminar a nossa aula, vamos falar sobre critérios de divisibilidade, MMC e MDC. Tá. O que eu quero que tu te ligue aqui? A gente está falando no conjunto dos números inteiros. Quando é que um número vai ser divisível por 2? Quando esse número terminar ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8. Ou seja, ser um número par. Quando é que um número vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos, né, formarem um número que é divisível por 4. Tá? Quando é que vai ser divisível por 8? Quando os três últimos algarismos formar um número que seja divisível por 8. Quando é que vai ser divisível por 3? Quando a soma dos algarismos daquele teu número formar um divisor, né, um múltiplo de 3, ou seja, for divisível por 3. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos daquele número formar um número que seja divisível por 9, ou seja, estar na tabuada do 9. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E para um número ser divisível por 5, ele tem que ou terminar em 5
ou terminar em 0. E para o número ser divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Vocês devem ter visto, e por que tu não colocou o 7? Galera, o 7 é um número que é ruim. Vai no braço, tá? Se aparecer um cara ali meio complicado, tu percebeu que não deu por nenhum desses caras. Vamos pegar um exemplo. Eu quero verificar aqui por quem o número 324 ele é divisível. Bom, vamos analisar aqui, vamos por partes. Eu quero que tu te ligue assim, ó. Se ele não for divisível por 2, ele já não vai ser nem por 4 nem por 8. Mas se ele for por 8, ele já vai ser por 4 e vai ser por 2 assim simultaneamente, beleza? 324. 324 é um número par, então ele é divisível por 2. 24 tá na tabuada do 4, por quê? Porque 24 dividido por 4 dá 6, então dá para eu dividir o 324 por 4. Agora, 324 eu consigo dividir por 8, e galera, para tentar dividir por 8, divide exatamente por 2, 3 vezes, tá? 324 por 2 vai me dar 162. Por 2 vai me dar 81, por 2 vai me dar 40,5. Opa, não deu uma divisão exata, então esse número 324 ele não é divisível pelo número 8. Agora, para eu verificar se é divisível por 3, o que eu faço? 3 mais 2 dá 5, mais 4 vai me dar 9. 9 está na tabuada do 13, então beleza, o número 324 dá para eu dividir por 3, tendo o resto 0. E quando eu somei 3 mais 2 mais 4, deu 9. 9 também está na tabuada do 9, então significa que eu posso dividir o 324 por 9. Agora, deu para dividir por 2 e por 3 o número 324, então ele é divisível por 6. Só que esse número ele não termina nem em 5, nem em 0, então ele não vai ser divisível por 5. E se ele não é divisível por 5, obrigatoriamente ele não vai ser divisível por 10, beleza? Agora vamos analisar aqui a nossa letra B. A nossa letra B, o que eu tenho aqui? Um número que termina em 0. 0 é um número par, então sim, eu consigo dividir esse número por 2. Agora, 20, que é os dois últimos algarismos. 20 dá para dividir por 4, que dá 5. Então eu tenho simplesmente que 4.620 dá para dividir por 4. Agora, 4.620 dá para dividir por 8, basta eu pegar os 620 e tentar dividir por 8. Dividir por 2 vai me dar 310. Por 2 vai me dar exatamente 100 e... Eu falei 310, isso vai me dar exatamente 155. 155 por 2 vai dar um número com vírgula. Então, não consigo dividir o número 4.620 por 8. Agora, o que eu faço para verificar se dá para dividir por 3? Eu vou lá e somo 4 mais 6 dá 10, mais 2 dá 12, mais 0 dá 12. 12 está na tabuada do 3, porque 12 dividido por 3 me resulta em 4, então eu consigo dividir esse número por 3. Só que 12 não está na tabuada do 9, então eu não posso dividir o 4.620 por 9. Só que se esse número ele é divisível tanto por 2 quanto por 3, ele vai ser divisível por 6. Terminou em 0, é divisível por 5. Terminou em 0, é divisível por 10, beleza? E quando a gente fala nos critérios de divisibilidade, eu quero que tu entenda uma coisa, tá? Eu quero que tu te ligue que o nosso resto tem que ser obrigatoriamente igual a 0. Feito? E agora, pra gente encerrar falando em MMC e MDC. Galera, MMC e MDC cai assim, ó, muito na tua prova do Enem. Cai muito. Quantas vezes no ano? Assim, ó, cai todo ano. Quantas questões? 2, 3, dependendo assim, se eles forem legais, 4, tá? O que eu quero que tu te ligue quando a gente falar em MMC, que é o nosso mínimo múltiplo comum, um menor múltiplo comum que eles podem ter. Vai aparecer para vocês lá, provavelmente no teu enunciado, simultaneamente, beleza? Ou que tu identifique que são ciclos que acontecem de tempos em tempos, beleza? Exemplo aqui, vamos colocar para vocês, eu tenho 2 satélites, eu joguei 2 satélites na órbita terrestre no mesmo dia, na mesma hora, e eles estão alinhados hoje. Sabe que o primeiro satélite ele demora 24 horas para dar
uma volta em torno da superfície terrestre. Já o satélite B ele demora 60 horas para dar uma volta. Sabendo que hoje eles estão alinhados, daqui a quanto tempo eles vão estar alinhados novamente? Tá vendo que tem uma simultaneidade de tempos em tempos? Então eu vou ter que fazer o MMC, já é um exercício de MMC. E como é que eu vou proceder, galera? Eu faço uma decomposição simultânea, eu pego o 24 e o 60 e vou dividindo ambos, tá? E quando um der para dividir, tu divide. 24 dá por 2, mas o 60 também dá, então tudo bem, vai me dar 12 e vai me resultar em 30, beleza? Dá por 2 de novo, e aí eu vou ter 6, né? E eu vou ter, nesse caso, 15. Dá por 2 de novo, por 2 o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 6 por 2, vai me dar 3. Mas o 15 não dá, não tem problema. Porque agora dá para dividir por 3, 3 por 3 vai me resultar em 1, e o 15 por 3 vai me resultar exatamente em 5. E ainda 5 por 5 vai me dar 1, e aquele 1 eu só desço. Então o meu MMC, quem é que vai ser o MMC entre 24, né? Entre 24 e 60? Vai ser o produto entre todos esses fatores, todos esses divisores que eu acabei de encontrar. Então aqui uma dica, galera. Tu pega e simplesmente multiplica o 2 pelo 5, que é fácil. 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 3 vai te resultar em 30. 30 vezes 2 vai me resultar em 60. Vezes 2 vai me dar 120. Então significa que daqui a 120 horas, esses dois satélites vão estar alinhados novamente, beleza? Já quando é que vou ter um exercício envolvendo o MDC? Provavelmente no teu enunciado, tu vai ter uma tradução que ele vai te dizer assim, não deixar sobras, ou seja, não deixar sobras. Tu tem que dividir pedaços de madeiras, troncos, sem deixar sobras num tamanho, no menor tamanho possível, no maior tamanho possível, lá que o exercício vai te fornecer. Tá? Então vamos supor que eu tenha troncos de 20 metros e troncos de 36 metros. E eu quero saber qual é o maior tamanho que eu consiga cortar esses troncos aí, né? Para conseguir, né, uma mesma quantidade de cortes ali, né? Então, o que eu quero que tu te ligue? Eu quero saber o máximo divisor sem deixar sobras. E como é que tu vai proceder na hora de calcular o MDC? O MDC tu vai fazer uma decomposição paralela. Tu fatora primeiro o número 20 e depois tu fatora o número 36. Dá para fazer simultaneamente, não tem problema nenhum, e eu já te explico também, beleza? Tu vai fazer aqui nesse caso o 20, dá por 2 que vai te resultar em 10, dá por 2 que vai te resultar em 5, dá por 5 que deu 1. Agora vai para o 36, o 36 dá por 2 que te resulta em 18, que dá por 2 que te resulta exatamente em 9, que dá por 3 que vai te dar 3, 3 que vai te dar 1 e aí acabou. Só que agora tu tem que analisar, tu quer o máximo divisor comum, tá? Tu quer o máximo divisor comum, ou seja, tem que ser divisor de um e tem que ser divisor do outro. Então, para te determinar o MDC, né, entre 20 e 36, tu tem que pegar os divisores comuns. Tá vendo que o 2 divide tanto o 20 quanto o 36? O 2, esse outro 2, ele também divide o 20 e o 36. E se vocês analisarem, eles não têm mais nenhum divisor em comum. Tá? Eles não têm mais nenhum divisor em comum. Então, simplesmente, os meus divisores vão ser exatamente 2, 2. E para eu saber quem vai ser o máximo divisor comum, eu devo multiplicar esses dois divisores comuns que eu tenho aqui. Eu vou ter 2 vezes 2, o que me corresponde em 4. Importante salientar, se eles não tiverem divisores comuns, eu quero que tu te ligue. A minha resposta do MDC vai ser exatamente igual a 1, beleza? Aqui para te ligar uma coisa, lembra que eu queria fazer cortes? Eu vou conseguir cortar exatamente 4 pedaços, né? Desculpa, eu vou ter 4 pedaços aqui nas de 20 e, né, eu teria exatamente 4 cortes feitos de quantos pedaços? De 5 pedaços de um mesmo tamanho, beleza?
Tá? Podemos dizer aqui, como eu fiz o MD100 dos metros, os pedaços vão ter exatamente 4 metros e cada pedaço, né, no caso eu vou ter então 5 pedaços aqui na tábua de 20 metros, beleza? Já na minha tábua de 36 metros, o que eu vou ter? Como eu cortei pedaços de 4 metros, eu fiz o MDC entre os seus tamanhos, logo a minha resposta vai ser um tamanho, o que eu vou ter como resposta? Eu tenho que pegar, nesse caso, o 36 e dividir por 4, e 36 dividido por 4 vai me dar 9, significa que eu consigo 9 pedaços de 4 metros dentro da tábua de 36 metros. Então, se vocês quiserem se ligar aqui em quantidade, tá? A quantidade que tu teria vão ser 5 da primeira mais 9 da segunda, o que te resulta num total de 14 peças, 14 tábuas, tá? Quantas? Cada uma com 4 metros aí, beleza? Gurizada, muito obrigado, te inscreve aí no canal, eu aguardo vocês na próxima aula, que eu já tô bolando, tá? A próxima aula vai ser de função de primeiro grau, beleza? Um abraço, tchau, tchau!